O número de paulistanos endividados neste mês de janeiro é o maior dos últimos 7 anos. Os dados são da Federação do Comércio de São Paulo. E a gente recebe nos nossos estúdios o economista Guilherme Dizzi, analista da FEComércio. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Wagner, e você? Tudo bem, é um prazer tê-lo conosco. Vamos para começar, para a gente explicar para o telespectador da TV Câmara que está sintonizado, que está nos acompanhando agora. Tecnicamente, o que diferencia um consumidor endividado de um inadimplente? Bom, Wagner, a diferença é o pagamento da dívida. Quer dizer, eu posso ser um consumidor endividado, quer dizer, eu efetuei uma compra no cartão de crédito, mas se eu não pagar a fatura no dia do vencimento, eu me torno inadimplente. Então, quer dizer, você pode ser um endividado não inadimplente, mas todo inadimplente é um endividado. Mas aquele consumidor que tem o hábito de fazer despesas recorrentes no cartão de crédito e ir girando no cartão de crédito, ele é potencialmente inadimplente, embora ele já é um endividado, mas é potencialmente um inadimplente. Evidente, principalmente porque é um cartão, um plástico, né? E aí o consumidor não sabe, na realidade, quando está gastando ali. Normalmente o brasileiro, ele não tem o costume de entrar no banco, no cartão de crédito e visualizar sua compra dia a dia. Então, evidentemente, você vai fazer uma parcela de 50, de 100 reais, chega no final do mês e você, de repente, passou do seu limite e aí não vai ter condições de pagar no final do mês. Aqui na Câmara, nós temos um projeto que está em discussão. Eu, honestamente, não me lembro de quem é o projeto. Depois a gente cita isso na segunda edição com o Vinícius Rocha. Mas a gente tem um projeto que institucionaliza o ensino de educação financeira para crianças e adolescentes da rede pública municipal já a partir de uma determinada idade. Você acha que essa é uma iniciativa importante no sentido de se fazer observar essa questão que você pontuou? Olha, tem tantas matérias importantes que deveriam ser colocadas no ensino fundamental, no ensino médio, mas essa educação financeira realmente é muito importante. As famílias no Brasil não têm esse conhecimento que nós temos, quer dizer, saber o quanto se gasta por mês, por exemplo, com uma dívida, quanto se deve guardar do seu orçamento, reservar ali para os seus gastos tradicionais, custo fixo, custo variável. E também como consumir. Quer dizer, essa falta de planejamento é decorrente de uma falta de educação prévia. Esses números que vocês trouxeram, quais são exatamente os números de endividados? Olha, o importante é o seguinte, houve um aumento de número de famílias endividadas de 49% para 55% entre dezembro e janeiro. Tá, mas cresceu 6%. Isso, 6 pontos percentuais. E, ao mesmo tempo, houve um recuo de 15,3% em dezembro para 14,8% de famílias que têm contas em atraso. Então, isso mostra o quê? Que o consumidor continua contraindo crédito, se endividando, mas, ao mesmo tempo, como o emprego hoje no Brasil continua num patamar muito bom, quer dizer, dá condições para as famílias continuarem pagando. Então, apesar desse aumento do endividamento, as famílias ainda estão conseguindo pagar o seu Esse número dívida. Que você trouxe é um número muito interessante. O número de consumidores endividados, tecnicamente, no mês de dezembro, era de 49% aqui em São Paulo. Esse número cresceu para 55%, ou seja, houve um salto de 6% no volume de endividados. Em contrapartida, em dezembro, o número de consumidores com prestações em atraso era de 15,3% e esse número caiu para 14,8%. Talvez por conta dessa alta na Selic? Olha, na verdade, a alta da Selic realmente tem um impacto, sim, no crédito mais caro, mais dificuldade no sistema financeiro de disponibilizar o crédito, oferecer o crédito. Mas o dado mais importante que ocasionou esse aumento do endividamento foi a inflação. Se nós pegarmos o dado do ano passado, não o dado Brasil do IPCA, que foi 5,91%, o dado da região metropolitana de São Paulo fechou em cerca de 6,04%, se não me falha a memória. Só que o grupo de alimentos e bebidas cresceu 9%. Quer dizer, isso realmente impacta o seu poder de compra da família, retrai o seu consumo e tudo mais. Então, as famílias, nesse momento de inflação impactando o seu poder de compra, eles necessitam um complemento da sua renda. Na prática, o que você está falando é o seguinte, o pai de família está gastando mais no supermercado do que o coeficiente que ele vai ter de reajuste salarial anual. Evidente. Ele está gastando mais com os produtos básicos
e aí evita um pouco mais o seu consumo ou precisando de um crédito para complementar também esses custos, esses gastos básicos e também para o seu financiamento de compra de bens duráveis, o que seja. Agora, você foi bastante pontual, Guilherme, no que diz respeito aos números. 49% de endividados em dezembro, 55% em janeiro. Qual é a tendência até o fim desse primeiro trimestre? Como é que deve ficar em fevereiro e março? Com que cenário vocês trabalham? Olha, as condições que fecharam 2013 são as mesmas que continuam esse ano. Nós temos uma inflação acelerada, que é 6% no geral, mas o grupo de alimentos e bebidas, por exemplo, vem disparando. A Selic vem aumentando desde o ano passado. Tem a questão do câmbio, a valorização do dólar, quer dizer, a desvalorização do real, vem provocando que os importados venham mais caros. Isso impacta no preço final. Então, são algumas condições que continuam esse ano. E as famílias, evidentemente, têm esse poder de perda de poder de compra, que deve continuar um endividamento elevado. Mas, ao mesmo tempo, com esses dados de contas em atraso, não vem mostrando risco para o sistema financeiro. Agora, essa questão que você citou dos importados chegarem mais caro, por exemplo, quem gosta de uma anchova, por exemplo, né? O vidrinho lá de anchova chega mais caro. Isso, em contrapartida, gera, entre aspas, um benefício do ponto de vista de política monetária, porque se cai o consumo de importados, em tese pode-se criar um ambiente mais favorável às exportações em que pese o dólar. É evidente, mas ao mesmo tempo as importações servem também para controlar o preço diante de uma oferta inadequada. Sim. Quer dizer, você não tem a oferta necessária para a população, então aí você traz os produtos importados para também pressionar o preço. O problema é que no Brasil hoje há uma fuga de investimentos, né? Os investidores estão saindo tanto do sistema financeiro quanto do investimento em produção, porque há uma certa falta de previsibilidade do país. Não se sabe como vai ser o consumo, não se sabe como vai ser o cenário econômico da política monetária, política fiscal, se o governo vai reduzir os seus gastos para reduzir a inflação, para melhorar suas contas públicas. Então, o cenário ainda está conturbado, que evita os investimentos para aumentar a oferta. Quer dizer, é óbvio que você tem o lado dos exportadores, mas pensando no local, realmente estamos sofrendo aí uma falta de investimentos. Agora, Guilherme, você respondeu em parte aí a pergunta que eu te fiz. Como é que ficam os números desse endividamento nos meses de fevereiro e março? Qual é a tendência para eles? Em que pese esse cenário de inflação? A gente viu o tomate como um grande vilão da inflação no primeiro semestre do ano passado. Como é que deve ser? Por exemplo, esse número de 55, em fevereiro ele deve ser qual? Olha, isso é muito difícil, que vai depender do comportamento da inflação, do andamento da inflação. Eu peguei os dados, por exemplo, médio de 2012, o endividamento estava em 49%, de janeiro a dezembro de 2012. Em 2013, pulou para 53,4%, quer dizer, de janeiro a dezembro de 2013. Esse ano já fomos a 54,7%. Quer dizer, é uma questão seguinte, deve continuar nesse patamar de 55 e a tendência de crescimento, porque, como eu disse, as condições continuam a mesma, a inflação continua acelerando e como o brasileiro não tem essa prevenção, esse planejamento, deve continuar ainda endividado. Tá, agora vamos falar para quem está com essa situação, para quem está com a corda no pescoço. A recomendação básica é aquela dos educadores financeiros de que não se comprometa mais do que 30% da renda com prestações? Isso é o que nós indicamos, 1/3 do seu orçamento para a quitação de dívida. Agora, o grande problema é que o consumidor tem ali um papel e um lápis que ele poderia colocar, destrinchar a sua conta com a família toda. Quer dizer, aí não pode gastar mais do que toda a renda da família. Junta todo mundo, vê quanto é a receita da família e vê como é que estão os gastos. Quer dizer, olha, passou do limite da família, vou reduzir minha TV por assinatura, vou reduzir meu telefone celular. Então, há condições ainda de barganhar em algum outro setor de serviço, por exemplo. Você pode ligar, pedir um desconto, que hoje está muito complicado com essa perda de poder de compra. E, evidentemente, você tem que fazer um planejamento de longo prazo, né? Não adianta você passar dos seus limites. E um ponto importante é que nunca
vá para o rotativo do cartão de crédito. Sim. Acho que são duas modalidades muito complicadas, que é o cartão de crédito e o cheque especial. Se você tiver alguma dívida, precisar de algum endividamento, criar uma dívida, tornar endividado, vá até o banco, busque o gerente e procure uma linha de crédito pessoal, que é muito mais barata do que um cartão de crédito que hoje está pagando, em média, 240% ao ano. Tá, o que você falou trocando em miúdos é que a receita tem que ser sempre maior do que a despesa. Só assim é possível sanear financeiramente um quadro. Evidente, qualquer conta, seja do consumidor, seja da família, seja de uma cidade, seja de um país, não pode gastar mais. Você tem que sempre ter uma sobra para eventuais problemas. Quer dizer, nunca sabe, por exemplo, esse início de ano tem o IPTU, IPVA, matrícula escolar, que pesa no orçamento. Mas ano que vem vai ter as mesmas contas. Quer dizer, então não adianta gastar achando que não vai acontecer isso no ano que vem. Então a família tem que se precaver e guardar um dinheirinho por mês, seja 10%, o que seja. A gente fala em questão, aí varia muito de números, 50% para gastos básicos, mais 30% de pagamento de dívida e 10% aí vai de acordo para consumir, para investimento. Mas a questão é a seguinte, os gastos continuam, então a família tem que se reservar um pouquinho para pagar essas dívidas tradicionais também. Legal. A gente falou agora há pouco da taxa Selic, né? Teve a 7ª alta consecutiva, o juro básico da economia brasileira está em 10,5% ao ano. A tendência, na sua visão, é de que... Porque o governo fica diante de uma gangorra complexa. Se ele aumenta os juros, ele reduz o nível de atividade. Em contrapartida, se ele abaixa os juros, ele aumenta aqui o nível de atividade, correndo o risco de gerar... Numa ponta ele corre o risco de gerar uma pressão inflacionária, na outra ponta ele corre o risco de gerar uma retração de mercado. Que você acha que vai acontecer com a Selic aí nesse primeiro trimestre? A tendência é de alta nas próximas reuniões do Copom? A tendência é de alta. Primeiro porque há uma certa briga entre os poderes. Quer dizer, você tem um Banco Central lutando sozinho para o controle da inflação. O governo não vem ajudando, sinalizou no passado que ia reduzir seus gastos, ia rever os investimentos e tudo mais para conter a inflação. Não fez, então cabe ao Banco Central, que é o coordenador da moeda, né, o guardião da moeda, controlar a inflação. Então deve haver esse aumento e o problema é o seguinte, por mais que tenha esse aumento da Selic, nós estamos passando por um processo de inflação alta, 6% é um valor muito alto, nós não conseguimos nos últimos anos chegar nem próximo do centro da meta, 4,5%, ficou 5,8%, 6,5%, 5,9% e com crescimento baixo. Nós devemos fechar o ano passado em torno de 2,3% e esse ano 2%. Quer dizer, um cenário muito ruim de inflação alta e crescimento baixo. Tá, para a gente finalizar, essa oferta abundante de crédito, você vai lá no caixa eletrônico, o caixa eletrônico te oferece 6 vezes o seu salário. Olha, temos uma oferta especial para você, hein? Isso é bacana pra caramba. Tem aqui 6 vezes o teu salário disponível para você contratar agora. Essa oferta de crédito, para muitos uma oferta desmedida, ela traz algum risco de uma bolha na economia brasileira? Olha, uma bolha eu não diria, porque a percentagem de famílias de crédito em relação ao PIB ainda é baixa em relação a um país, por exemplo. A gente sempre lembra do americano, né, do crédito imobiliário. Sim. Mais de 100% do subprime, tá, mais de 100% do PIB vinculado ao crédito. E nós temos 40 e poucos % do PIB. Mas essa questão é o seguinte, tem os juros embutidos que a gente nunca sabe. Aí o consumidor, qualquer um, não acaba não lendo o contrato. Então, adquire aquele crédito e depois vai saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, que está caindo, a parcela continua maior. E ao invés de, por exemplo, vai direto no gerente, ao invés de cair nessas tentações de crédito facilitado, seja no caixa eletrônico, seja na internet, no Bankline, né? Vá ao gerente e procure a melhor linha de crédito. Então, se eu entendi direito tudo que você disse, Guilherme, o consumidor e o que diz respeito à taxa de endividamento do consumidor em São Paulo, ambos estão com febre. Mas não chega a ser uma pneumonia, agora é algo a se monitorar. É isso? Exatamente. Tem que monitorar esse aspecto, ver o impacto da inflação. A nossa sorte mesmo,
tem uma variável que está segurando esse pagamento, que é o nível de emprego. Nós tivemos recorde, se não me engano, foi o último dado de dezembro do IBGE, 4%. Taxa de desocupação, quer dizer, isso mostra que o brasileiro ainda tem capacidade. À medida que, com o aumento da taxa Selic, deve reduzir a atividade econômica e isso pode impactar o emprego. Se houver uma reversão dessa curva, ou seja, se houver o aumento do desemprego, pode sim impactar ainda mais na questão do endividamento e mais famílias endividadas. E aí você vê quanto o número é diametralmente interessante do ponto de vista de comparação com as nações europeias que estão enfrentando a crise. A Itália está com 18% de desemprego, a Espanha chegou a 25%, sendo que na Espanha, em jovens até 30 anos, o volume de desemprego é de 1 para 1. Tem um jovem empregado para um desempregado. Ou seja, o Brasil trabalha nesse cenário de pleno emprego. Agora, isso também embute alguns riscos por conta desse efeito dessa oferta de crédito. É evidente, quer dizer, você estabeleceu um ritmo econômico diferente, acima do que nós poderíamos, né? E até mesmo pela falta de mão de obra hoje. Quer dizer, nós estamos todos desempregados. Hoje, na construção civil, em questão de serviço, é muito difícil. Então, você tem que pagar mais caro para um funcionário. Isso, evidentemente, é impactado pelo preço, porque à medida que eu vou contratar um funcionário mais adequado, mais bem informado, eu estou pagando mais caro para ele, só que eu vou embutir no preço. Quem vai pagar no final é o consumidor. Então, nós estamos perdendo uma geração por falta da qualidade da educação, para evitar, o ideal seria evitar no curto prazo, no médio e longo prazo, na verdade, um descontrole na questão do emprego. Legal. Mas o cenário é de pleno emprego. O cenário é de pleno emprego por enquanto. O cenário de pleno emprego, ou seja, a taxa está abaixo de 5%, tem pouca gente desempregada, tem pouca gente batendo a porta aí do mercado de trabalho em busca de uma oportunidade. De modo geral, o mercado está aquecido no que diz respeito ao volume de emprego. Exatamente. Legal. Guilherme Dizzi, da Federação do Comércio de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Espero contar com você mais vezes aqui no Jornal da Câmara. Eu agradeço. Volta aí, ó, todo mundo da TV Câmara. Tá? Estamos à disposição. Muito obrigado pela sua atenção.